Você já se sentiu produtivo mais vazio? Já teve a sensação de que, apesar de estar fazendo 1000 coisas, no fundo está esgotado? Ou pior, perdendo o sentido? Neste vídeo, nós vamos conversar sobre produtividade com sentido. A gente vai conversar também sobre o burnout silencioso. Nós vamos conversar sobre microhábitos e o poder dos significados que nós damos para as coisas, no que a gente faz e o que isso impacta. Tudo isso com histórias reais, provocações leves e algumas doses de café com propósito. Meu nome é Minoru Ueda e aqui neste canal a gente conversa sobre propósito de vida, a gente fala sobre Ikigai, o sentido da vida, a filosofia japonesa, falamos sobre flow, a qualidade da experiência, produtividade com sentido e como usar seus pontos fortes, suas forças humanas para transformar o dia a dia, sem se afogar na agenda, sem a produtividade tóxica. Tudo começou numa sala de aula. Por volta das 10 horas da manhã, eu pedi para que os alunos listassem o que já tinha feito até aquele horário. Era um workshop. E um deles me olhou e soltou: "Professor, tem que colocar até escova de dente, escovar os dentes." Na hora, meu primeiro impulso foi julgar. Mentalmente, claro, né, Ueda? Mas respirei fundo e percebi, sim, ele tinha razão. Porque a gente aprendeu a associar a produtividade a grandes entregas, né? Fantásticas coisas, sabe? Visíveis, memoráveis. E a projetos assim que a gente vai reconhecendo. Mas o que sustenta o dia a dia não são os grandes feitos, são os pequenos, são os micro hábitos, aqueles que ninguém vê, mas que formam a base do nosso bem-estar. Por exemplo, escovar os dentes, levantar da cama sem o celular, respirar fundo antes de responder um e-mail, um WhatsApp de forma atravessada, né, com mau humor. Simples, né? Mas poderosos. E sabe o melhor? Eles duram menos de 30 segundos para a gente fazer essa atividade. Ou seja, não vem com desculpa que Ueda, falta tempo, não tenho tempo para fazer tudo isso. Tem uma tríade que eu aprendi nessa obra aqui, ó, do B.J. Fogg, da Universidade de Stanford, que resume tudo. Primeiro, pare de julgar seus hábitos pequenos. Segundo, divida suas aspirações, seus objetivos de vida, né, em microcomportamentos. 3. Aceite os erros como parte do processo. Aprendizagem. Inclusive, aqui neste livro, a gente trabalha bastante isso, os micro-hábitos, pequenas mudanças que mudam. Eu já mostrei esse livro nos outros vídeos deste canal e esse assunto me interessa bastante, então a gente compartilha sempre os micro-hábitos. Se inscreve no nosso canal, porque tem conteúdo aqui e tem conteúdo vindo com base nessa abordagem dos micro-hábitos, do microflow. A ideia é que a gente possa criar sistemas mais leves, mais humanos e que respeitam o nosso ritmo. Guarda essa, ritmo, nosso jeito, nosso jeitão. E se você quiser deixar isso mais prático, pensa dessa maneira. Depois de escovar os dentes, eu vou respirar fundo 3 vezes. Por exemplo, micro hábitos. Depois de colocar água no café, vou lembrar o que me dá sentido hoje. Estou lá coando café. Depois de desligar o soneca, o despertador, vou evitar olhar o celular por 10 minutos. Olha só, não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente. Eu vou contar uma história para vocês. Durante uma palestra, um participante me abordou, né? Ele chegou e falou assim: "Prof, aquela frase que você disse ficou martelando na minha cabeça durante o workshop lá." Aí, qual era a frase?
Nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá. Nesse vídeo. E aí, ele perguntou: posso almoçar com você para a gente conversar sobre isso? Bom, ali entre o arroz, o feijão, ele me contou sobre uma transição de carreira que ele vinha adiando. A empresa tinha aberto vagas internas, sabe? Recrutamento interno. E ele não se candidatou, mesmo querendo muito. E ele falou assim: sabe por quê, prof? Porque ele achava que estava atraindo a equipe dele, as pessoas, se ele tentasse mudar de área. E a gente começou a conversar, refletindo, apliquei algumas estratégias da mentoria Virtus, algumas perguntas e tal. Nós percebemos que ele estava carregando uma crença antiga, sabe? O pai dele tinha muito orgulho de ter tido apenas 2 empregos na vida. Aquela questão da carteira limpa, meu pai também falava isso. Olha o peso simbólico que a gente herda sem perceber da carteira limpa. E ali surgiu uma pergunta que ele falou assim: tá valendo ouro. Eu falei assim: que significados silenciosos estão travando seus passos hoje? Ele pensou e fez a conexão significado. Eu quero conversar com você sobre o livro Liberte-se, do professor Michael Hall, que aprofunda exatamente sobre essa reflexão, significado. O professor Hall, no livro Liberte-se, ele mostra que o significado é o que libera, segura essa, nossas maiores possibilidades para alcançar nossos objetivos, a construção do significado. Que você tem que criar significado é inevitável. O que não é inevitável é criar significados positivos, tem que ficar alerta sobre isso. Significados fortalecedores e principalmente significados que inspirem a gente. Quando ocorrem os desafios do significado? É quando os significados que você está vivendo são significados tóxicos, enfraquecedores. Quando alguma coisa significa algo para a gente, para você e para mim, algo tão importante e vital, a gente é capaz de acessar todos os recursos internos e externos para tornar isso real na sua experiência. Lembra? Nada da vida tem significado a não ser o significado que você dá. Perceba como isso se conecta com tudo isso. E que a gente está falando aqui não é sobre o que você faz, mas sobre o que aquilo representa para você. Olha só, uma aluna também compartilhou, uma aluna da nossa jornada aí como docente, né, na área corporativa, depois de um dos módulos do workshop de liderança positiva sobre microhábitos, ela decidiu não pegar o celular por 10 minutos ao acordar. E ela chamou de silêncio matinal, começou a respirar fundo, microhábitos, lembrar dos seus valores e preparar o café com atenção. Detalhe, olha que legal. O cheiro do café, ela comentou, despertou nela memórias da avó, que sempre agradecia enquanto passava o coador. Esse sinal virou um ritual para ela. É pequeno, não é? Por fora, mas gigante por dentro. Porque trouxe, né, memórias da gratidão. Outro aluno comentou que colocou o seu tênis ao lado da cama e dormiu com a roupa da academia. Limpa, né, com a roupa limpa. Parou de discutir com o botão da soneca e começou a vencer o próprio monólogo matinal. Sabe aquele monólogo? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Que roupa eu pego? Corro ou só penso em correr? Inclusive, essa dica está nesse livro aqui, é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que a gente já gravou vários vídeos nesse canal, que a gente comenta sobre os micro-hábitos que o professor Acker aqui compartilha com a gente. Então, se inscreva no nosso canal. Então, eu convido você para a gente fazer essas reflexões. Esse tipo de decisão exige menos força de vontade. Que, aliás, força de vontade, segundo os especialistas, é um recurso limitado. Como diz o ditado popular, se for brigar com você mesmo, brigue a favor, não contra. Por isso que os micro-hábitos são importantes para o nosso dia a dia. Talvez você já tenha ouvido falar de burnout, apagão, mas tem um tipo silencioso, disfarçado, que não aparece nos nossos exames, segundo os especialistas. As pessoas que estudam todo esse processo dizem que ele se instala quando a gente faz muito sem saber o porquê. Você acorda, corre, entrega, responde, participa, entrega de novo, mas no final do dia parece que ficou devendo algo para você mesmo. Eu fiz isso
Por quê? Aí está a produtividade tóxica. Bom, produtividade com sentido evita esse apagão, porque você para de buscar reconhecimento só fora e começa a reconhecer o valor que você faz, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja só o café bem feito. O feedback com calma, o silêncio entre as reuniões, a escuta ativa. Lembra a aluna que comentou sobre os micro-hábitos, né? Do cheiro do café, que lembrou da avó, do hábito de agradecer? Ela compartilhou também as anotações numa pequena caderneta que ela compartilhou com a turma, com a gente aqui. Se eu tivesse consciência desses pequenos hábitos antes, meu dia teria sido outro. Pois é, 2 encontros depois, ela voltou com 7 micro-hábitos que mudaram a rotina dela. Entre eles, respirar após escovar os dentes, preparar o café com presença, que ela comentou, e lembrar do porquê após ler os e-mails. E agradecer antes de dormir. Simples, sustentável e transformador. Bom, vamos então recapitular com leveza o que a gente conversou aqui. Sem lista de PowerPoint aqui, tá bom? Bom, produtividade com sentido. É diferente de fazer muito. Produtividade tóxica. Micro-hábitos são pequenos gestos, mas com um grande impacto. Lembra? O cheiro do café? O significado que você dá às coisas muda tudo. E se você acha que não está sendo produtivo, talvez esteja só ignorando suas pequenas vitórias, seus pontos fortes. E se você chegou até aqui conversando com a gente, eu tenho uma certeza. Antigamente era uma teoria, mas hoje é certeza. Você já está no processo de transformação, porque quem se permite pensar sobre isso já deu o primeiro passo. Bom, agora, lembra daquela pergunta lá do começo, do início do vídeo? Você se sente produtivo, mas vazio? Ou talvez o que esteja faltando não é produtividade, é significado, é sentido, é ikigai, razão de viver. E o significado a gente não acha pronto, tá bom? Não compra com qualquer cartão de crédito. A gente começa com pequenas escolhas diárias, pequenos passos, né? Micro hábitos que se transformam em produtividade com sentido, com presença. É libertando-se, né, de crenças que já não valem mais e trazer significados mais positivos. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a comentar para a gente, ou então compartilhar para quem está acelerando muito, mas sem direção e precisa de um combustível, talvez como o código da produtividade, como a mentora Virtus. A gente sempre observa que quando a gente transforma em micro hábitos as nossas pequenas metas em ação, a gente começa já também a festejar, a sentir alegria nos pequenos processos. E a gente então começa a entender que tudo começa com os pequenos passos para gerar um ciclo virtuoso dessa construção. A gente começa a entender que cada vez mais essa construção de fazer sentido cabe a nós darmos mais significado nas coisas que a gente faz. Até o próximo vídeo.